Olá pessoal, prestem bem atenção, principalmente você que é de esquerda e está iludido, né, com as narrativas do PT em relação Lula, pai dos pobres, aí o PT fez muito pelos pobres, né? Enfim, você que acredita nessa narrativa, fica aí porque eu acho que vale a pena você fazer uma avaliação, você avaliar. Não avaliarem por você e depois colocarem na sua cacholinha. Vem pra cá, vem comigo, você vai descobrir uma coisa que pode chocar você e mudar a sua mentalidade. Eu sou Fagundes, hoje são 18 de abril de 2022. Prestem atenção. Presta atenção só nesses primeiros números aqui, que eu vou passar só no título. Governo Bolsonaro fez em 3 anos mais pelos pobres do que em 13. Preste atenção. PT passou 13 anos, Bolsonaro passou 3 até agora. E em 3 anos de governo Bolsonaro, com todas as dificuldades, com pandemia, com fica em casa, com guerra, com tudo, com esquerda atacando de tudo quanto é lado, STF impedindo o presidente de governar, mesmo assim, Bolsonaro fez mais nesses 3 anos do que o PT em 13, com a economia lá em cima, com tudo favorável para o Brasil crescer. Mas foi o contrário. O Brasil afundou, e afundou, e afundou na corrupção, na roubalheira, na ladruagem. Mas o PT é o partido que trabalhou para os pobres, talvez para roubar os pobres, seria a frase mais correta. Mas fica aí, se inscreve se não é inscrito, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal e apoie o nosso trabalho. Live política todos os sábados e aqui na nossa live às 21 horas é você quem comanda, é o seu comentário que dá direção à nossa conversa. Porque todos os comentários aqui são lidos e respondidos. Bom, vamos lá, né? Vamos à matéria. É oficial, se você defende redução de desigualdade social e erradicação da pobreza como pautas centrais de um governo, não espere que isso venha da esquerda. O governo Bolsonaro já encampou ambas e fez muito mais pelos pobres do que o PT em 13 anos de governo. Isso aqui, gente, são dados que você pode conferir no portal da transparência, nos sites do governo. É só você ir lá para ter acesso. Para de ficar assistindo porcaria de Globo e vendo live de um barbudo que somente vai ver a realidade, fatos, não narrativas. Não, você não está lendo um devaneio, são apenas fatos ainda que desconhecidos, porque a mídia não mostra para você, ela esconde, ou premeditadamente omitidos e maquiados pela mídia militante. Explico. Bom, vamos lá para a explicação. Desde o início da administração Bolsonaro, em janeiro de 2019, já foram repassados de forma direta, como distribuição de renda entre Bolsa Família e seu 13º, auxílio emergencial e Auxílio Brasil. Diga-se de passagem que o PT foi contra o 13º, né, do Bolsa Família. É bom lembrar disso, gente. Pelo amor de Deus, não vai cair na narrativa. O PT foi contra. Tá os vídeos aí, a briga da Gleisi Hoffmann para não ser aprovado esse negócio. Enfim, né? O Auxílio Brasil também o PT foi contra, inclusive os R$400 que você ganha hoje, né? Que você às vezes ainda diz, é Lula que me deu. Foi porcaria nenhuma. Lula não lhe deu nada. Que até o PT foi contra esse aumento para R$400. Eu não sei como é que o cara lhe dá alguma coisa que nunca teve, né? Enfim. Deixa eu ver, como distribuição de renda entre Bolsa Família e seu 13º, Auxílio Emergencial e Auxílio Brasil. Mais de 500 bilhões de reais diretamente no bolso do cidadão. Mais que o repasse do que todo o período petista foi minimamente capaz de realizar em 15 anos. Em outras palavras, o que Bolsonaro deu para o povo, entregou nas mãos do povo, em Bolsa Família, Auxílio Brasil e Auxílio Emergencial, 3 anos. O que o presidente fez em 3 anos, com 13º salário, com tudo isso, o PT não fez em 15. A soma supera 15 anos de PT. E o detalhe, o PT governou 14 anos e essa, como é 15, pega uma beiradinha do Michel Temer. Olha só, Bolsonaro em 3 anos
fez o que o PT distribuiu ao povo, que o PT não distribuiu em 13 anos. E você ainda fica comprando narrativa que o PT fez alguma coisa. O Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, além de pagar mais que o dobro do seu antecessor, com um ticket mínimo de R$400, não é um programa de aprisionamento e dependência permanente. O Bolsa Família, você entrava nele e nunca mais saía de lá de dentro. Você não tinha um estímulo para trabalho, você não tinha um estímulo para estudo, você não tinha um estímulo para profissionalização, não, nada disso. Porque tudo que a esquerda queria é que você se tornasse dependente daquela merrequinha para que eles pudessem estatizar o Brasil e assim controlar toda a cereja do bolo e você ficar só com o restinho. Bom, vamos lá. Com o ticket mínimo de R$400 não é um programa de aprisionamento e dependência permanente, mas sim transitório, com porta de saída estabelecida desde o início, com fomento em estudo, profissionalização, aperfeiçoamento pessoal, esporte escolar, inclusão rural e iniciação científica, entre outros, buscando inserir de forma eficiente o indivíduo o menos favorecido no mercado e trabalhando, sendo ele capaz de trilhar o futuro por suas próprias pernas, com apenas um empurrão. Ou seja, essa história de não, porque o PT foi lá e ajudou os pobres, ajudou o quê? A ficar preso no Bolsa Família? Você sabe quando é que você ajuda uma pessoa pobre? É quando você dá condições a ela para ela se manter e dá a ela uma base para ela poder ir lá e se profissionalizar e sair daquele auxílio e ela mesma começar a conquistar o seu espaço no mercado. Aí sim você está ajudando o pobre. Agora, quando você pega dinheiro, dá ao pobre, mas não dá a ele a condição de trabalhar, não dá a ele a condição de crescer e mantém ele preso ali, você não está ajudando o pobre. Você está escravizando o pobre. É o que você está fazendo. É o que o PT fez. Né? Continuando. No âmbito da educação, o governo federal perdoou as dívidas do FIES, renunciando à arrecadação de 38 bilhões de reais, o que na prática foi dar estudo gratuito a mais de 1 milhão de jovens que adquiriram a dívida no período petista. Vida zerada aos estudantes que recentemente foram inseridos no mercado de trabalho. E aí? E já se encontravam com uma dívida impagável em início de carreira. Em outras palavras, o que acontece? O cara fazia o FIES, acumulava aquela dívida e quando ele saía do FIES ele tinha que pagar aquilo ali. Ou seja, o cara ia arrumar um emprego. O cara já arrumava um emprego, gente, endividado até a alma. Você acha que isso é ajudar o estudante? O cara se forma, beleza, se formou. Mas quando o cara começa a trabalhar, que é para começar a construir a vida dele, o que ele vai fazer? Ele vai ter que pagar com juros o montante que ele recebeu do governo, que já foi dado a ele, ao governo, por impostos. E foi, né? Ou seja, o governo ganhava duas vezes, porque você paga o imposto, aquele dinheiro é gerado do imposto do contribuinte. Né? Aquele dinheiro da faculdade do FIES. Aí o cara pega aquele dinheiro, vai lá, faz a faculdade, termina a faculdade, ele tem que pagar de volta. Ou seja, agora ele tem que pagar o dinheiro da faculdade, que ele já deu como imposto e agora recebeu para fazer a faculdade e ainda tem que pagar esse dinheiro de novo com juros. Ou seja, duas vezes o cara tem que pagar o governo, cara. Bom, o governo Bolsonaro foi lá e perdoou as dívidas, até 90% dessas dívidas, do valor das dívidas. Você imagine, o cara já começar endividado, a sua vida do trabalho. Hoje o cara vai começar, né, sem dívidas. Isso sim é incentivo ao estudante. Vamos agora para a seara da habitação. A seara da habitação não está de fora. Em busca de aperfeiçoamento, foi criado o programa Casa Verde Amarela, sucessor do Minha Casa Minha Vida, com mais modalidades de crédito, locação e parcerias, facilitando o acesso ao subsídio para aquelas pessoas que dificilmente conseguiriam conquistar o sonho da casa própria sem um auxílio governamental. Porque para você conseguir isso aqui, gente, você tinha que estar atrelado a algum auxílio. Ou seja, você tinha que estar dependente do isso. Olha como a jogada da esquerda é. Prende você no auxílio.
Aí joga um plano de habitação, mas as pessoas para aderirem a esse plano tem que ter algum auxílio, tem que estar ligados a alguma dependência do governo. Em outras palavras, gente, é aquela velha história, eu dou com a mão e tiro com a outra e te escravizo com as duas. Né? Bom, o programa já entregou mais de 1,2 milhões de unidades de moradia desde a sua criação e se mantém com a taxa de juro fixa e mais baixa do mercado de 4,25%. A família beneficiada só pode comprometer até 30% da sua renda. Como o juro diminuiu muito em comparação com o programa anterior, isso permitiu que famílias que ganham até R$2.000 de renda mensal pudessem ingressar no programa em uma quantidade muito maior, o que favoreceu regiões mais pobres do país, em especial o Nordeste. E aí, cara pálida? Você vê? O projeto do presidente Bolsonaro abrangeu mais pessoas, alcançou mais pessoas. Ainda no âmbito habitacional, em 2022, foi criado o Programa de Regularização Fundiária, onde o governo federal apoia prefeituras pela primeira vez em mais de 20 anos com recursos financeiros. O detalhe, é aqui que entra a questão do prefeito, gente, ser alinhado com o governo. Porque esse daqui, o prefeito tem que pedir, o prefeito tem que ir lá. Então, se o teu prefeito é petista, ele não vai pedir esse benefício aqui de jeito nenhum. Ele vai ver você morrer na faca cega, mas não vai pedir o benefício. Ele vai ver o povo sofrendo, mas não vai, que é para não dizer que foi Bolsonaro. Ele prefere ver o cara se lascar do que dar ao cara um benefício que ele tem direito, né? Porque esse benefício vai mostrar quem realmente está governando pelo povo. E aí, o cara fala, não, tem que voltar o PT para nós roubar o dinheiro desse benefício. Pô, não é gostar de dar dinheiro a esse povo, não. Com arcabouço técnico e com direcionamento para as famílias de mais baixa renda, no intuito de possibilitar o acesso ao título que garante o direito real sobre o lote. Garante o direito real, não é só aquela coisinha que você vai lá morar e se você não ir para a manifestação você é expulso. Não, é seu. Bom, continuando. Além de melhoria de residências para a reforma e ampliação do imóvel, o governo espera, ainda no primeiro ano, 150 mil títulos de propriedade. Pelo menos 20% dessas intervenções vão ser acrescidas de uma pequena melhoria habitacional, um banheiro, um quarto, um empreendimento qualquer. Ou seja, a pessoa vai poder investir na sua própria casinha. O governo está ajudando, gente, no investimento da própria casa. Você já tem a casinha lá, vai poder melhorar o banheiro. Eu quero montar um comérciozinho aqui. Esse negócio aqui vai poder ajudar você a fazer isso. É seu. Bom, dignidade humana e básica começa pelo acesso à água e o governo Bolsonaro injetou força e competência na lendária transposição do Rio São Francisco. Oh! Em 2019, apenas 31,50... vou ler de novo. Em 2019, apenas 31,54% de todo o eixo norte estava em funcionamento. Hoje, esse percentual é de 100%. Em 3 anos foram investidos mais de 3,49 bilhões de reais, o que corresponde a 25% de tudo que foi investido nas obras até hoje. Mais de 14 bilhões de reais. A média anual de investimentos, 1,6 bilhões de reais, é maior desde o início do projeto, em 2008. Com isso, hoje temos o Nordeste mais independente da história recente do Brasil, com água saindo de suas torneiras. Presta atenção. Você vê que engraçado, né? PT passou 14 anos, desses 14 anos, parece que 13 anos foi com água, com essa questão do Rio São Francisco. Pelo menos 10 anos foi com a promessa da água do Rio São Francisco. Bolsonaro chegou em 3 anos, pegou um projeto em 31% e concluiu, ele levou para 100%. O PT podia ter feito isso? Podia, mas por que não fez? Porque meteu a mão no dinheiro. Depois do acesso à água, ainda no âmbito do essencial, vem o acesso ao saneamento básico. Através do
o novo marco do saneamento, o governo federal garantiu ao setor de saneamento básico brasileiro em 2021 43 bilhões de reais em recursos para a melhoria dos serviços. A maior parte é proveniente de 4 leilões de concessão de serviços que alcançaram juntos 37,5 bilhões de reais em investimento. Privatização. Veja. PT fala, porque privatizava. Não, queridão. A privatização trouxe recursos. Bom, continuando. Além disso, foi investido 2,1 bilhões de reais em contratos de saneamento, 632,3 milhões de reais provenientes do Orçamento Geral da União, hoje, e 1,5 bilhão de reais em financiamentos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e de outros fundos financiadores. Outros 2,8 bilhões de reais foram captados por meio de debêntures incentivadas. Em 2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, entregou 137 obras de saneamento, alcançando mais de 3 milhões de brasileiros. O governo federal retomou ainda 290 empreendimentos que vão levar água e esgoto para cerca de 7,5 milhões de pessoas. Essas são apenas algumas das ações do governo Bolsonaro no combate à desigualdade social e erradicação da pobreza no Brasil. Uma verdadeira revolução onde a demagogia e a ineficiência são abandonadas e a seriedade, competência e espírito público de busca pela prosperidade da nação são protagonistas. Portanto, sim, é um fato. O governo Bolsonaro fez em 3 anos mais pelos pobres do que o PT em 13. E contra fatos não há argumentos, apenas narrativas, distorções e militância calhordas. Tá aí, gente, a matéria. Tá aí a matéria. E agora? Não, cara, será que você que é da esquerda, que defendeu o PT por tanto... Você não consegue enxergar, cara, as mudanças? As melhorias que o Brasil tá tendo? Você quer voltar àquele Brasil, gente, de migalhas? Onde as pessoas entravam em benefícios e não saíam mais? Aonde obras começavam e nunca acabavam? PT esses dias estava falando que Bolsonaro devia ter investido em refinarias aqui no Brasil, devia ter feito, não, porque o governo devia ter feito refinarias, se a gente tivesse refinarias aqui, se o governo tivesse investido, se Bolsonaro, nós não tava passando por isso. Aí eu faço a pergunta, o PT investiu em 3, começou 3 refinarias, não terminou uma. E o escândalo mais conhecido é Abreu e Lima, aqui pertinho em Pernambuco. Você vê que interessante, o PT acusa o governo Bolsonaro de não fazer, quando na verdade, o que foi que o PT fez? Esculhambou com o negócio. Porque o governo Bolsonaro não fez. Os caras tiveram 14 anos para fazer refinarias. Não fizeram. E o que começaram a fazer, nunca acabaram. Em outras palavras, superfaturaram. Dinheiro a fole, refinaria, mas vamos cobrar do governo Bolsonaro, que o PT é mestre nisso. Então abre o teu olho, filho. Acorda pra vida, ainda tá em tempo. Pensa no futuro dos teus filhos. Tu quer o teu filho preso a um Bolsa Família pelo resto da vida? Ou você prefere que o teu filho estude, tenha dignidade, tenha emprego? Hoje, o benefício que Bolsonaro liberou, criou, alterou do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, permite isso às famílias. Educação aos filhos, estímulo à educação, profissionalização, estímulo ao trabalho. É isso que faz uma nação. É isso que ajuda os mais pobres. Dá oportunidades a eles de se encaminharem na vida por conta própria. Ajudar eles a dar os primeiros passos para depois eles começarem a caminhar sozinhos. Não pegar e colocar as pessoas em uma muleta e manter as pessoas ali pelo resto da vida. E usar isso como forma política. Sabe qual é a parte mais interessante de tudo que o presidente Bolsonaro fez? Nada prende o cidadão a ele. Nada prende. Você não fica devedor a Bolsonaro de nada. Você não fica preso, ameaçado de perder o que ganhou porque não vai a uma motociata, porque não vai ali na esquina com Bolsonaro, não. Diferente do PT, que tudo, desde o Minha Casa Minha Dívida até os assentamentos dos sem terra, tudo que você ganhava
era seu de boca, mas no documento você apenas tomava conta. Nada mais, nada menos do que isso. Acorda. Na descrição, chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador. Live política todos os sábados às 21 horas. Um abraço para vocês. Ivonete Pauli, um beijo querida para você. Fica com Deus. Marion Bento.